Naquela tarde, Lia sentou-se sob a sombra generosa de um flamboyant num pequeno parque perto do campus da USP. O sol do fim de tarde em São Paulo banhava seu rosto radiante enquanto Rafael se aproximava com um sorriso caloroso, o tipo de sorriso que parecia capaz de dissipar o famoso céu cinzento da cidade. Os dois eram estudantes na mesma universidade, mas vinham de mundos que raramente se tocavam. Lia, uma jovem de aparência simples, vinda do que todos presumiam ser uma família humilde, possuía uma inteligência e uma graça que não se compravam. Rafael, por outro lado, era o herdeiro único da Medeiros Empreendimentos, uma das famílias mais ricas e influentes do Brasil. Apesar do abismo social que os separava, o amor deles floresceu puro e incondicional. Lia admirava a sinceridade e o bom coração de Rafael, que via além das aparências. Rafael, por sua vez, apaixonou-se pela simplicidade, pela bondade e pela força silenciosa que emanava de Lia. Contudo, a relação deles nunca foi um mar de rosas. A família de Rafael, especialmente sua mãe, Dona Regina Medeiros, opunha-se ferozmente à união. Dona Regina era uma matriarca elegante, com um olhar de aço e uma postura que exigia perfeição e reverência. Para ela, o casamento era uma ferramenta estratégica, uma aliança para expandir a rede de negócios da família. Em seu mundo de jantares de gala e negociações multimilionárias, Rafael deveria casar-se com uma mulher do seu círculo, uma herdeira com um sobrenome tão pesado quanto o deles, e não uma garota comum como Lia, que não possuía nem nome nem fortuna nem o berço, que ela tanto valorizava. Você não tem o direito de estar ao lado do meu filho, disse Dona Regina um dia, sua voz um chicote de gelo, quando apareceu sem avisar na pequena kitnet de Lia, no bairro da Bela Vista. O espaço era arrumado e limpo, mas inegavelmente modesto, e o contraste entre a opulência de Dona Regina, com seu terninho Chanel e joias discretas, mas caríssimas, e a simplicidade do ambiente era gritante. Lia sentiu-se como uma formiga diante de uma leoa. Rafael está destinado a herdar um império. O que você, uma garota sem eira nem beira, poderia lhe oferecer? Lia apenas conseguiu baixar a cabeça, os punhos cerrados ao lado do corpo, lutando contra as lágrimas de humilhação que ardiam em seus olhos. Ela sabia que não podia oferecer luxo ou status social a Rafael. Não podia lhe dar acesso a clubes exclusivos ou a sobrenomes importantes. Mas tinha a certeza absoluta de que o amor que sentia por ele, um amor genuíno e desinteressado, valia mais do que qualquer fortuna ou título. Rafael, ciente da pressão implacável de sua mãe, tentava lutar contra a maré. Mãe, eu não me importo com a origem da Lia. Ela é a mulher mais incrível que já conheci. Eu a amo, e isso é tudo que importa. Mas Dona Regina era inflexível. Usava de todas as táticas, das mais sutis às mais cruéis, para separá-los. Organizava encontros casuais entre Rafael e jovens da alta sociedade paulistana, enviava mensagens anônimas com ameaças veladas para Lia e até mesmo tentou persuadir os amigos mais próximos de Rafael a convencê-lo de que aquela relação era um erro, uma mancha na reputação da família Medeiros. Em meio a toda essa pressão, Lia e Rafael se apegavam um ao outro com mais força. Prometeram não desistir, lutar contra o preconceito e a arrogância. Lia se esforçava para provar que era digna de Rafael, não por meio de bens materiais, mas por sua integridade e caráter. Mesmo sabendo que o caminho para a felicidade seria árduo, ela mantinha a esperança. No entanto, por trás de toda essa tensão, havia um segredo monumental, uma verdade sobre o passado de Lia que permanecia oculta. Um segredo que, se revelado, mudaria o jogo por completo, não apenas para Lia e Rafael, mas para a própria Dona Regina e todo o seu império construído sobre aparências e poder. Enquanto Dona Regina movia suas peças no tabuleiro social para destruir o relacionamento, Lia e Rafael lutavam para manter seu amor vivo. Mas as perguntas pairavam na mente de Lia, especialmente durante as noites insones. Quem eram seus verdadeiros pais? Por que ela cresceu em meio a tantas dificuldades, se em seus sonhos mais recorrentes ela se via em uma mansão luxuosa, ao lado de um homem de meia-idade com um sorriso gentil que a tratava como uma princesa? Sozinha em seu quarto, Lia olhava para uma foto de Rafael em seu celular. Um sorriso frágil brotou em seus lábios, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz.
eu não vou desistir, sussurrou para a solidão de seu quarto. Lá fora, o vento da noite paulistana soprava, carregando consigo o cheiro de esperança e incerteza. A decisão estava tomada. Eles iriam se casar, mesmo que uma tempestade monumental se formasse no horizonte, ameaçando destruir tudo o que haviam construído. Os dias que se seguiram à tensa conversa com Dona Regina foram como uma travessia por um campo minado. A pressão da família Medeiros intensificou-se, mas Lia e Rafael se mantiveram firmes na decisão de se casar. Para Lia, era mais do que uma união, era uma declaração de que o amor deles era mais forte que qualquer preconceito social. Dona Regina, sentindo sua autoridade como mãe e líder da família ameaçada, redobrou seus esforços para sabotar o casamento. Começou a enviar cartas formais, redigidas por advogados, informando Lia de que ela jamais seria aceita na família. Tentou convencer Rafael de que Lia seria um fardo, uma âncora que o impediria de alcançar seu pleno potencial. Você sabe quem você é, meu filho, disse Dona Regina uma noite, convidando Rafael para seu suntuoso escritório com vista para a cidade iluminada. Você nasceu para comandar nosso império. Acha mesmo que essa moça pobre pode te ajudar a chegar lá? Rafael bufou exasperado. Mãe, já sou adulto o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Eu amo a Lia e ela me ama. É isso que importa. Dona Regina suspirou longamente, um suspiro teatral de quem se sente derrotado pela teimosia do filho. Mas por trás de sua expressão calma, o fogo da raiva ardia intensamente. Enquanto isso, Lia se ocupava com os preparativos do casamento, o coração apertado de ansiedade. Toda vez que olhava para seu vestido de noiva, simples mas elegante, comprado com suas economias em uma loja na Rua das Noivas, sua mente era invadida por cenários terríveis. Dona Regina apareceria? Se sim, o que ela faria? Eu preciso ser forte, murmurava Lia para seu reflexo no espelho, tentando forçar um sorriso que não alcançava seus olhos preocupados. Em meio aos preparativos, os sonhos com sua infância se tornaram mais vívidos. Neles ela se via pequena, correndo por um jardim exuberante de uma casa magnífica, brincando com um homem de meia-idade que a adorava. O homem sempre sorria com ternura, mas sempre que Lia tentava tocá-lo, sua imagem se desvanecia como fumaça. Os sonhos a deixavam com uma sensação de nostalgia e um profundo questionamento. Quem era aquele homem? Por que sentia uma conexão tão forte com ele, se não tinha nenhuma memória consciente de sua existência? Numa tarde, Lia encontrou Rafael em seu café favorito em Vila Madalena. O rosto dele estava mais tenso que o normal. Lia, eu quero que a gente siga em frente com tudo, disse ele, segurando a mão dela com força. Conversei com meu pai. Ele concordou em nos dar sua bênção, mesmo que minha mãe continue se opondo. A notícia trouxe um alívio momentâneo a Lia. Pelo menos um membro da família Medeiros estava do lado deles. Mas ela sabia que Dona Regina não era de desistir facilmente. Precisamos estar preparados para qualquer coisa, continuou Rafael, a voz firme. Se a minha mãe tentar arruinar nossa cerimônia, eu vou enfrentá-la. Lia assentiu, embora uma apreensão gelada percorresse sua espinha. Ela conhecia a natureza de Dona Regina. A mulher possuía um poder imenso, tanto financeiro quanto social, e Lia temia que seu casamento se transformasse em um campo de batalha. Os preparativos continuaram, lentos e tensos. Lia escolheu um tema simples, uma decoração minimalista com toques rústicos e tradicionais, querendo mostrar que, apesar de sua origem humilde, valorizava suas raízes e a elegância da simplicidade. No entanto, à medida que o grande dia se aproximava, o clima ao redor deles mudou. Amigos de Rafael, que antes apoiavam o relacionamento, começaram a se afastar, provavelmente cedendo à pressão de Dona Regina. Alguns convidados chegaram a cancelar a presença, inventando desculpas esfarrapadas. Lia tentava sorrir, mas seu coração se partia ao ver pessoas que ela considerava aliadas virando-lhe as costas. Nos últimos dias antes do casamento, Lia recebeu um telefonema de uma amiga próxima. A amiga informou em pânico que Dona Regina havia convidado vários jornalistas de colunas sociais para cobrir o evento. Não para celebrar, mas para humilhar Lia publicamente. Lia, você tem certeza de que quer continuar com isso?
Perguntou a amiga, a voz carregada de preocupação. Lia ficou em silêncio por um momento, o coração batendo descompassado. Então respondeu com uma firmeza que surpreendeu a si mesma, sim. Não vou deixar que o medo destrua meu amor pelo Rafael. O que quer que aconteça, estou pronta. Dona Regina não ficaria quieta. Ela preparava um grande espetáculo para destruir o casamento. E Lia sabia, com uma certeza assustadora, que seu dia mais feliz poderia se transformar em seu pior pesadelo. Na noite anterior ao casamento, Lia sentou-se à beira da janela de seu quarto, observando o céu escuro sobre a metrópole. Seu coração era um turbilhão de esperança e medo. Ela sabia que o dia seguinte seria um ponto de virada em sua vida. Para o bem ou para o mal. Na manhã seguinte, ela acordou com um nó no estômago. O dia do seu casamento havia chegado, e todos os olhos estariam sobre ela. Por trás de seu sorriso forçado, um pressentimento sombrio a corroía por dentro. O céu da manhã estava surpreendentemente claro, como se a natureza tentasse lhe dar um pingo de esperança. Mas dentro dela, nuvens cinzentas se acumulavam. Parada diante do espelho, vestindo o simples e elegante vestido branco que escolhera com tanto carinho, ela se sentia uma impostora. O cabelo preso em um coque arrumado e a maquiagem leve emolduravam um rosto bonito, mas tenso. Estou pronta, sussurrou para si mesma, embora no fundo do coração, sentisse exatamente o contrário. Os sons do lado de fora já começavam a se intensificar. Os convidados chegavam, e o ambiente na casa de festas em Moema parecia animado. Mas havia algo estranho naquela agitação, uma sensação de desconforto que ela não conseguia explicar. Rafael foi até a sala onde ela se arrumava para acalmá-la. Seu rosto também estava tenso, mas ele tentou sorrir. Vai ficar tudo bem, disse ele, segurando as mãos dela com firmeza. Eu prometo. Lia apenas assentiu, tentando se convencer de que aquele seria um novo começo para eles. No entanto, seu mau pressentimento se intensificou ao ver alguns convidados cochichando e lançando-lhe olhares de soslaio, olhares frios e julgadores. A cerimônia começou. Lia e Rafael estavam no altar, cercados por familiares e amigos. Tudo pareceu normal no início. O champanhe foi servido, a música tocava, e os convidados os cumprimentavam com sorrisos educados. Mas no meio da recepção, a porta principal do salão se abriu com um estrondo. Dona Regina surgiu na entrada, o rosto transfigurado por uma fúria contida. Seus olhos de falcão cravaram-se em Lia, que ainda estava no altar, paralisada e confusa. Atrás dela, os colunistas sociais que ela havia convidado começaram a disparar seus flashes, registrando cada momento daquele teatro cruel. Como você ousa ficar aí? Bradou Dona Regina, a voz alta o suficiente para silenciar a música e as conversas. Todos os olhares se voltaram para ela, e a atmosfera de felicidade se transformou instantaneamente em uma tensão palpável. Lia congelou, os olhos arregalados de choque. Rafael tentou avançar para defender a noiva, mas sua mãe foi mais rápida. Com um movimento brusco, Dona Regina pegou uma taça de champanhe da mesa mais próxima e atirou o conteúdo no rosto de Lia. Você acha que é digna de ser esposa do meu filho? O que uma garota pobre como você pode oferecer além de vergonha? Gritou ela, a voz carregada de ódio e desprezo. Os convidados ficaram em silêncio absoluto. Algumas mulheres levaram as mãos à boca, chocadas com a cena. Lia sentiu o líquido gelado escorrer por seu rosto, mas o que mais doía eram as palavras cortantes de Dona Regina. Seu corpo tremia e as lágrimas finalmente venceram, misturando-se ao champanhe em suas bochechas. Rafael finalmente reagiu. Mãe, o que você está fazendo? Isso é loucura! Gritou ele, tentando se aproximar de Lia, que parecia frágil e ferida. Mas Dona Regina não se importou. Chega, Rafael. Estou farta de ver você envergonhar esta família por causa de uma garota de baixo nível como ela. A situação piorou. Os convidados começaram a cochichar e alguns, constrangidos, começaram a ir embora. Os jornalistas, sentindo o cheiro de um escândalo, redigiam suas matérias em tempo real. Em meio ao caos, Lia sentiu seu mundo desabar. Queria fugir, mas suas pernas não obedeciam.
Todos a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Seu coração estava em pedaços, sua dignidade pisoteada na frente de todos. Exatamente quando sentiu que não podia mais suportar, as portas principais do salão se abriram novamente. Um homem de meia-idade, impecavelmente vestido com um terno escuro, entrou com passos firmes e decididos. Atrás dele, vários homens de terno, claramente seguranças particulares, o seguiam. Todos se calaram, inclusive Dona Regina, que pareceu surpresa com a chegada inesperada. O homem caminhou em direção a Lia sem hesitar, seus passos exalando confiança e seus olhos transmitindo um calor indescritível. Lia chamou ele, a voz profunda e carregada de emoção. Ele abriu os braços, e sem pensar duas vezes, Lia correu em sua direção, buscando refúgio. Ele a abraçou com força, como se não quisesse mais soltá-la. Sinto muito por ter que vir buscá-la em um momento como este, disse ele, a voz embargada. Mas não posso permitir que minha neta seja humilhada desta maneira. Todos no salão ficaram estupefatos. Até Dona Regina parecia ter perdido a fala. Seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou pálido como cera. Sua neta? Perguntou Rafael, a voz trêmula. Quem é o senhor? O homem soltou Lia gentilmente e se postou ereto, o olhar fixo em Dona Regina, que parecia cada vez mais nervosa. Meu nome é Damião Viana, declarou ele em voz alta. E esta jovem, que a senhora acaba de humilhar, é Eliana Viana, a única herdeira do grupo Viana. O salão ficou em um silêncio sepulcral. Todos os olhos se voltaram para Lia, que estava tão chocada quanto os outros. Dona Regina ficou paralisada, incrédula com o que acabará de ouvir. Família Viana. Herdeira única. Como era possível? A mulher que antes se sentia superior agora estava completamente desarmada. Ela percebeu com horror crescente que a jovem que ela havia rebaixado pertencia a uma família infinitamente mais poderosa e influente que a sua. Lia não era uma garota pobre qualquer. Ela era a herdeira do grupo Viana, uma das maiores dinastias empresariais do mundo, que operava nas sombras há décadas. O segredo de seu passado havia sido revelado, e isso mudaria absolutamente tudo. Damião Viana permaneceu no centro do salão, abraçando protetoramente sua neta, Lia. Atrás dele, os flashes dos fotógrafos explodiam incessantemente, capturando a reviravolta dramática que abalaria o mundo da alta sociedade. Dona Regina, por sua vez, continuava imóvel como uma estátua, a boca entreaberta em choque, incapaz de pronunciar uma única palavra. A confusão na recepção de casamento havia se transformado em um momento que redefiniria o poder e a influência. Após o choque inicial, Lia teria que enfrentar a nova realidade de sua identidade. Quem era de fato a família Viana? E como esse segredo avassalador afetaria sua relação com Rafael e o futuro da arrogante família Medeiros? A tensão no salão ainda era quase insuportável. Os convidados cochichavam entre si, tentando processar a revelação bombástica. Lia ainda estava ao lado de Damião Viana, o homem que se declarara seu avô. Sua mente girava, tentando assimilar o fato de que ela não era a garota pobre que sempre pensou ser, mas a herdeira do grupo Viana, uma das maiores dinastias empresariais do mundo. Lia, disse Damião Viana suavemente, soltando o abraço e olhando para a neta com olhos cheios de ternura. Eu sei que é muita coisa para assimilar, mas preciso explicar tudo. Lia só conseguiu assentir, a voz presa na garganta. Sentia uma mistura de confusão, choque e uma curiosidade avassaladora. Enquanto isso, Rafael observava a cena de perto, o rosto uma máscara de espanto. Ele tentava entender a situação, mas era como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Dona Regina, que antes era a personificação da arrogância, agora parecia ter encolhido. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam enquanto ela tentava falar. Isso não é possível. A família Viana desapareceu dos holofotes há muito tempo. Ninguém mais ouvia falar deles. Damião Viana sorriu levemente, um sorriso que continha sabedoria e poder. Exatamente, Dona Regina. Escolhemos viver discretamente, protegendo nosso legado de pessoas sedentas por poder.
Mas hoje eu não poderia mais ficar em silêncio enquanto minha neta era rebaixada sem motivo. A voz de Damião Viana ecoou pelo salão, fazendo todos se calarem. Seu olhar era afiado, penetrando diretamente a alma de Dona Regina, que parecia cada vez mais nervosa. Damião então começou a contar a história do passado de Lia. Explicou que os pais dela, seus filhos únicos, morreram em um trágico incidente anos atrás. Na época, Lia era apenas um bebê e, para protegê-la de ameaças políticas e da vingança de famílias rivais, ela foi separada de sua família e criada em segredo por uma cuidadora de confiança, vivendo uma vida simples e anônima. Nossa família tem inimigos poderosos, disse Damião, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Inimigos que não hesitariam em tirar vidas em nome do poder. É por isso que tivemos que nos esconder. Mas agora, é hora de Lia saber quem ela realmente é. Lia ouvia a história com o coração acelerado. As lembranças nebulosas de seus sonhos começaram a se conectar. O homem de meia-idade em seus sonhos era Damião Viana, seu avô. Era como se as peças do quebra-cabeça de sua vida estivessem finalmente se encaixando. No entanto, por trás do alívio e da emoção, havia também a preocupação. Como ela enfrentaria sua nova vida? Seria capaz de arcar com a imensa responsabilidade de ser a herdeira da família Viana? Os convidados presentes começaram a sussurrar com mais intensidade. Alguns deles, mais velhos e influentes, começaram a perceber que o Grupo Viana era uma força colossal no cenário empresarial internacional, muito maior e mais discreto que o Império dos Medeiros. Quando os jornalistas que haviam sido convidados por Dona Regina para humilhar Lia, perceberam a magnitude da história que tinham em mãos, a agitação aumentou. Rafael avançou, tentando se aproximar de Lia. Isso é uma loucura, disse ele, incrédulo. Por que você nunca me contou? Lia balançou a cabeça lentamente, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu não sabia, Rafael. Eu juro que não sabia de nada. Damião Viana colocou a mão no ombro de Lia. A culpa não é dela. Este segredo foi guardado por anos para protegê-la. Agora é o momento de ela enfrentar seu destino. Enquanto isso, Dona Regina parecia ter perdido completamente o controle da situação. Seus olhos estavam vidrados e seu corpo tremia violentamente. Ela percebeu que a mulher que ela havia humilhado de forma tão cruel pertencia a uma família muito mais poderosa e influente que a sua. A vergonha e o pânico tomaram conta de sua mente. Eu não sabia, gaguejou ela, a voz trêmula. Me perdoe, Sr. Viana. Damião Viana apenas a olhou com frieza. A senhora já fez o suficiente por esta noite, Dona Regina. O suficiente para destruir sua própria reputação. Depois que a situação começou a se acalmar, Damião Viana convidou Lia para deixar o local. Vamos conversar em um lugar mais tranquilo, disse ele. Você precisa saber tudo sobre nossa família. Lia hesitou por um segundo, depois se virou para Rafael. Eu posso? Rafael assentiu, embora seu rosto ainda estivesse cheio de confusão. Vá. Nós conversaremos depois. Antes de sair, Lia lançou um último olhar para Dona Regina, que parecia destruída, despojada de toda a sua arrogância e dignidade. Havia uma mistura de emoções em seu coração, raiva, pena e também alívio. Porque o grande segredo de sua vida havia finalmente sido revelado. No carro luxuoso a caminho da propriedade de Damião Viana, Lia começou a perceber que sua nova identidade não trazia apenas poder, mas também uma responsabilidade imensa. Ela também começou a sentir que o incidente que matou seus pais não foi um simples acidente, mas algo planejado. E se sua suspeita estivesse correta, então Dona Regina poderia estar envolvida em uma conspiração muito mais sombria. Naquela noite, Lia sentou-se no banco de trás do carro blindado, olhando para as luzes de São Paulo passarem pela janela, mas sem realmente vê-las. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. Ela não era mais Lia, a garota simples que vivia uma vida modesta. Ela era Eliana Viana, a herdeira destinada a comandar um dos maiores impérios empresariais do mundo. Mas com esse poder vinha uma pergunta avassaladora:
o que ela faria com a verdade recém-revelada e como enfrentaria Dona Regina, que talvez guardasse os segredos mais sombrios sobre seu passado. No dia seguinte, Lia começou o processo de adaptação à sua nova vida. Damião Viana começou a apresentá-la ao mundo dos negócios da família, enquanto Lia tentava encontrar respostas sobre a morte de seus pais. Do outro lado, Dona Regina começou a perder sua posição no mundo social, sufocada pela vergonha que ela mesma criou. A luz da manhã invadiu a suntuosa mansão da família Viana, um palácio moderno erguido em um vasto terreno com jardins impecavelmente cuidados no Morumbi. Para Lia, o lugar parecia outro universo, uma realidade a anos-luz da vida simples que ela sempre conheceu. Cada passo que dava pelos corredores de mármore parecia pesado, como se um novo fardo estivesse sendo colocado em seus ombros. Damião Viana, agora a figura central em sua vida, guiava Lia para que ela compreendesse tudo sobre a família. O primeiro dia de Lia na residência começou com um tour pela propriedade, seguido de uma reunião crucial com a equipe de gestão do Grupo Viana. A partir de hoje, você é a única herdeira desta dinastia, disse Damião. Sua voz era autoritária, mas ainda assim gentil. Mas lembre-se, este poder não é apenas sobre riqueza. É sobre a responsabilidade de proteger nosso legado. Lia assentiu lentamente, o coração cheio de apreensão. Sentia-se como um peixe pequeno jogado de repente no oceano, sem qualquer preparação. Mas uma coisa a mantinha firme, a determinação de descobrir a verdade sobre seu passado. Na imponente sala de reuniões com uma grande mesa oval e telas de última geração, Lia foi apresentada à diretoria do Grupo Viana. Eram os melhores em suas áreas, executivos de negócios, estrategistas e conselheiros jurídicos que trabalharam por décadas para proteger os interesses da família. Senhorita Viana, nós a ajudaremos a entender todos os aspectos dos negócios da família, disse um dos diretores sêniores, um homem de meia-idade chamado Dr. André Guzmão. Mas o processo não será fácil. Você deve estar preparada para enfrentar muitos desafios. Lia ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe. Embora inicialmente se sentisse sobrecarregada, começou a perceber que o legado de sua família não se resumia a dinheiro ou propriedades, mas a uma influência global construída ao longo de gerações. Durante a reunião, Lia também aprendeu que a família Viana tinha grandes rivais no mundo dos negócios, outras famílias que frequentemente usavam táticas desleais para tentar derrubar o domínio dos Viana. Um dos nomes mencionados foi o da família Medeiros, a família de Dona Regina. Ao ouvir o nome, o sangue de Lia gelou. A família da Dona Regina esteve envolvida no incidente que matou meus pais? Perguntou ela de repente, a voz trêmula de emoção. Damião e os executivos trocaram olhares. Houve um breve silêncio antes de Damião finalmente responder. Essa é uma das peças do quebra-cabeça que ainda não foi totalmente resolvida. Mas tenho certeza de que podemos encontrar a resposta se seguirmos as pistas certas. Após a reunião, Lia sentou-se sozinha em seu quarto suntuoso, um espaço maior que todo o seu antigo apartamento. Olhou pela janela, pensando em todas as mudanças em sua vida. Por um lado, sentia-se aliviada por finalmente conhecer sua verdadeira identidade. Por outro, sentia-se oprimida pela enorme responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Será que sou capaz de fazer isso? Murmurou ela. Tinha medo de falhar, de decepcionar o avô e o mais importante, de descobrir uma verdade que poderia ser pior do que imaginava. Seus pensamentos voltaram para a noite da recepção de casamento. A imagem de Dona Regina jogando champanhe em seu rosto e humilhando-a publicamente ainda estava viva em sua memória. A vergonha ainda estava lá, mas agora ela também sentia uma raiva crescente. Se a família de Dona Regina estivesse realmente envolvida na morte de seus pais, eles teriam que pagar pelo que fizeram. No entanto, Lia também sabia que a vingança não era a solução. Ela precisava se concentrar em sua transformação, de uma garota simples a uma líder sábia e forte. Enquanto isso, Rafael tentava contatar Lia repetidamente, mas suas ligações eram sempre ignoradas. Ele se sentia cada vez mais distante da mulher que amava. Quando finalmente conseguiu encontrá-la, Lia parecia diferente. Mais forte, mais fria e mais distante.
Lia, o que aconteceu com você? Perguntou Rafael, os olhos cheios de preocupação. Eu não entendo o que está acontecendo. Lia o encarou com um olhar indecifrável. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Rafael. Preciso de tempo para entender tudo. Rafael queria argumentar, mas sabia que Lia estava em uma situação extremamente complexa. Tudo bem, eu vou te dar tempo. Mas lembre-se, estarei sempre aqui para você. Embora as palavras de Rafael parecessem sinceras, Lia sentiu uma distância crescente entre eles. Começou a duvidar se o relacionamento deles poderia sobreviver à tempestade que ela estava enfrentando. Naquela noite, Lia pediu permissão a Damião para ver os documentos antigos sobre o incidente da morte de seus pais. Damião permitiu, embora com o aviso de que a informação poderia ser muito dolorosa. Na sala de arquivos subterrânea, Lia encontrou uma caixa contendo fotos, cartas e documentos confidenciais. Ao abrir um dos documentos, um nome que ela já conhecia apareceu: Dona Regina Medeiros. O nome estava listado como uma das partes envolvidas em uma conspiração política que levou ao trágico incidente. O coração de Lia bateu forte. O grande segredo estava começando a se revelar, e ela sabia que a jornada em busca da verdade não seria fácil. Mas também sabia que não podia mais recuar. Naquela noite, Lia ficou sentada diante da caixa de arquivos, a luz fraca iluminando seu rosto. Seus olhos estavam fixos nos documentos recém-descobertos. Havia uma mistura de emoções em seu coração, raiva, tristeza e uma determinação inabalável. Ela sabia que não só precisava encontrar a verdade, mas também garantir que a justiça fosse feita. Do lado de fora da janela, o vento da noite soprava, trazendo um novo aroma para sua vida. Seu novo mundo havia começado, e Lia estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Com as novas informações em mãos, Lia começou a planejar seus próximos passos para enfrentar Dona Regina. A vingança não era mais apenas uma raiva reprimida, mas uma missão para encontrar justiça para seus pais e proteger o legado de sua família. Na manhã seguinte, Lia acordou com uma determinação mais forte do que nunca. Ela não era mais apenas uma garota simples lutando contra uma vida difícil. Agora era a herdeira da família Viana, dona de uma das maiores redes de negócios do mundo. Mas não era a riqueza ou o status social que a motivavam naquele momento. O que a fez levantar de sua cama luxuosa foi o desejo de conhecer a verdade sobre seu passado e a vontade de fazer justiça. Lia começou a traçar seu plano de vingança estrategicamente. Ela sabia que Dona Regina não era uma mulher comum. Era uma jogadora astuta no mundo dos negócios, alguém que não hesitaria em usar métodos sujos para conseguir o que queria. Se Lia quisesse derrotá-la, teria que agir com inteligência e sem piedade. A justiça não virá por si só, murmurou Lia para si mesma, sentada em sua enorme mesa de trabalho, cercada por documentos importantes. Eu tenho que conquistá-la. Com a ajuda da equipe de gestão da família Viana, Lia começou a elaborar uma estratégia para atacar diretamente o coração do império empresarial da família Medeiros. Eles descobriram que a empresa da família Medeiros estava passando por sérios problemas financeiros devido a maus investimentos e uma dívida enorme com bancos internacionais. Eu quero que compremos a participação majoritária na empresa deles, disse Lia em uma reunião a portas fechadas com os executivos. Se conseguirmos controlar a empresa, poderemos destruí-los por dentro. Os executivos pareceram surpresos com a decisão drástica, mas entenderam que era um movimento eficaz. Damião Viana, presente na sala, apenas sorriu levemente. Ele sabia que sua neta havia se transformado de uma garota inocente em uma líder decidida. Certo, iniciaremos o processo de aquisição, disse um dos diretores sêniores. Mas precisamos ser cuidadosos para não deixar rastros que possam ser ligados diretamente a você, Lia. Lia assentiu. Ela sabia que se Dona Regina descobrisse que era ela por trás do ataque, o jogo poderia se tornar muito mais complicado. Portanto, todas as transações foram feitas através de empresas de fachada difíceis de rastrear. Além do ataque empresarial, Lia também começou a usar a mídia para arruinar a reputação da família Medeiros.
Os documentos confidenciais que encontrou nos arquivos da família Viana forneciam provas suficientes de que Dona Regina estava envolvida na conspiração política que causou a trágica morte de seus pais. Precisamos de um jornalista de confiança, disse Lia a Dr. André, o diretor sênior que atuava como conselheiro jurídico. Alguém que possa nos ajudar a divulgar esta informação sem levantar suspeitas. Dr. André assentiu. Tenho alguns contatos na mídia independente. Eles podem nos ajudar a publicar artigos investigativos. Dias depois, notícias de escândalos começaram a aparecer em vários meios de comunicação nacionais e internacionais. Os artigos revelavam a ligação de Dona Regina com casos de corrupção, manipulação de mercado e a conspiração política envolvendo a família Viana. A opinião pública ficou indignada e o nome da família Medeiros ficou cada vez mais manchado. Por outro lado, Dona Regina começou a sentir o impacto do ataque de Lia. As ações de sua empresa despencaram, e seus parceiros de negócios começaram a retirar o apoio. Grandes investidores começaram a questionar a integridade da família Medeiros. O que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo tão rápido? Perguntou Dona Regina com a voz trêmula, sentada em seu escritório. Seu rosto estava pálido de pânico. Rafael, que também sentia a enorme pressão, tentou acalmar a mãe. Mãe, algo está errado. Parece que alguém está tentando nos destruir. Dona Regina olhou para o filho com um olhar frio. Quem mais seria senão ela? Aquela garota. A Lia. Rafael ficou em silêncio. Ele começou a perceber que Lia talvez tivesse mais poder do que ele imaginava. Mas também se sentia confuso. Por que Lia faria isso? Seria apenas pela humilhação na noite do casamento? Numa tarde, Lia e Rafael se encontraram em um pequeno café que costumavam frequentar juntos. A atmosfera entre eles era tensa, cheia de incerteza. Por que você está fazendo isso, Lia? Perguntou Rafael, frustrado. Será que eu realmente te entendi mal? Lia o encarou com olhos frios, embora seu coração ainda guardasse um profundo amor. Eu não estou fazendo isso por vingança, Rafael. Estou fazendo isso para encontrar justiça para meus pais. Rafael ficou em silêncio. Ele sabia que havia algo muito maior do que o incidente na recepção de casamento. No entanto, sentia-se cada vez mais distante de Lia. Se este é o caminho que você deve seguir, então não posso impedi-la, disse Rafael, finalmente com a voz embargada. Mas lembre-se, eu ainda te amo. Lia abaixou a cabeça, segurando as lágrimas. Me perdoe, Rafael. Eu não posso recuar agora. Em meio ao ataque massivo à família Medeiros, Lia recebeu uma ligação misteriosa de um homem que se dizia ex-funcionário da família Viana. O homem afirmava ter informações cruciais sobre o incidente da morte de seus pais, informações que nunca haviam sido reveladas. Esta informação vai mudar tudo, disse o homem em um sussurro. Mas eu só a darei a você, e somente a você. Lia sentiu o coração bater forte. O que mais ela não sabia? Dona Regina era realmente a mentora por trás da tragédia ou havia outra parte ainda mais perigosa? Naquela noite Lia sentou-se em seu quarto, olhando para a tela do laptop que exibia as últimas notícias sobre a queda da família Medeiros. Em sua mão, ela segurava o número de telefone misterioso que acabará de receber. Havia uma mistura de emoções em seu coração, medo, cautela, mas também esperança. Ainda não acabou, sussurrou ela. Ainda há muitos segredos a serem revelados. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A guerra estava apenas começando, e Lia estava pronta para continuar a batalha até que a justiça fosse totalmente feita. A nova informação do homem misterioso levaria Lia a outro ponto de virada em sua história. Enquanto isso, Dona Regina começava a perder o controle, e sua família afundava cada vez mais. Lia conseguiria completar sua missão, ou haveria outra surpresa esperando por ela? Naquela manhã, Lia chegou à sede do Grupo Viana com passos firmes. Ela usava um elegante terninho de negócios que mostrava que não era mais a garota inocente do passado. Agora, era uma líder pronta para enfrentar qualquer desafio. Diante da porta do elevador, ela respirou fundo,
preparando-se para a reunião importante que determinaria o próximo passo na guerra contra a família Medeiros. Na suntuosa sala de reuniões, a equipe de gestão da família Viana já estava reunida. Todos os olhos se voltaram para Lia quando ela entrou. Seu rosto estava calmo, mas cheio de determinação. Damião Viana sentou-se na cabeceira da mesa, seus olhos refletindo orgulho por sua neta. Precisamos acelerar o plano de aquisição, disse Lia sem rodeios. Sua voz era firme e autoritária. Neste momento, a família Medeiros está em sua posição mais fraca. Não podemos dar a eles a chance de se recuperarem. Os executivos assentiram, alguns anotando as novas instruções. Eles sabiam que Lia não era mais uma novata no mundo dos negócios. Ela aprenderá rápido, mais rápido do que eles esperavam. Com a estratégia bem elaborada, Lia e sua equipe começaram a lançar um ataque massivo contra o império empresarial da família Medeiros. O primeiro passo foi comprar a participação majoritária em uma de suas subsidiárias mais lucrativas. Usando empresas de fachada difíceis de rastrear, Lia conseguiu adquirir mais de 60% das ações da empresa sem deixar vestígios diretos. Mas Lia não parou por aí. Ela também começou a afastar os principais parceiros de negócios da família Medeiros, incluindo os bancos internacionais que antes eram seus principais financiadores. Com a reputação cada vez mais manchada na mídia, esses parceiros começaram a hesitar em continuar a colaboração com a família Medeiros. Isso é só o começo, disse Lia a Dr. André, o diretor sênior que atuava como conselheiro jurídico. Quero que continuemos pressionando até que eles não tenham mais nada, doutor. André sorriu levemente. Você é realmente como o jovem Damião, Lia. Mas lembre-se, não deixe que as emoções obscureçam a lógica. Lia assentiu. Ela sabia que, embora a vingança fosse sua principal motivação, precisava manter o profissionalismo se quisesse vencer a batalha. Por outro lado, Dona Regina sentia-se como se estivesse em um pesadelo sem fim. As ações de sua empresa continuavam a cair, os parceiros de negócios retiravam o apoio e a mídia atacava incessantemente sua reputação. Toda vez que tentava reagir, a contra-estratégia da família Viana era sempre mais rápida e eficaz. O que podemos fazer? Perguntou Rafael, cada vez mais desesperado. Todos estão nos abandonando. Dona Regina olhou para o filho com um olhar frio. Não desista tão facilmente, Rafael. Ainda há uma maneira de lutar contra eles. Mas em seu coração, Dona Regina começava a perder a esperança. Ela percebeu que a família Viana era muito mais poderosa do que imaginava. E o que era mais assustador, Lia não era uma adversária fácil de derrotar. Para piorar a situação da família Medeiros, Lia usou a mídia como sua arma final. Artigos investigativos continuaram a surgir, revelando escândalo após escândalo envolvendo a família Medeiros. A opinião pública ficou indignada e o nome da família Medeiros ficou cada vez mais manchado. Como eles conseguiram essa informação? Perguntou Dona Regina em pânico, lendo o último artigo sobre a conspiração política que a envolvia. Rafael só conseguiu ficar em silêncio. Ele começou a perceber que Lia talvez tivesse acesso a informações secretas que nem mesmo sua própria família conhecia. Em meio ao ataque massivo à família Medeiros, Lia finalmente decidiu se encontrar com um homem misterioso que a contatou dias antes. O encontro foi marcado em um pequeno café quase vazio, um lugar seguro de espiões. O homem, chamado Armando, era um ex-funcionário da família Viana que fora demitido por saber demais. Ele entregou a Lia novos documentos que revelavam um fato chocante: Dona Regina não era a única mentora por trás do incidente da morte dos pais de Lia. Havia um terceiro envolvido, disse Armando em voz baixa. Este grupo trabalhou com Dona Regina para eliminar a família Viana da concorrência. O coração de Lia bateu forte. Quem são eles? Armando entregou os documentos a Lia. Leia você mesma. Mas tenha cuidado, eles são muito mais perigosos do que você imagina. Depois de ler os documentos, Lia descobriu que o principal mentor por trás da tragédia de sua família era um empresário internacional chamado Vitor Torres. Este homem era um grande inimigo da família Viana, alguém que sempre tentou destruir sua dinastia para dominar o mercado global. Vitor Torres, murmurou Lia.
gravando o nome em sua mente. Então, Dona Regina era apenas um peão neste jogo. Naquela noite, Lia sentou-se em seu quarto silencioso, olhando para os documentos que acabará de receber. Havia uma mistura de emoções em seu coração, raiva, cautela, mas também alívio por finalmente encontrar a verdade. Ela sabia que esta guerra ainda não havia terminado, talvez estivesse apenas começando. A justiça ainda não foi totalmente feita, murmurou ela. Ainda há um nome que preciso enfrentar. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A guerra de negócios se intensificou, e Lia estava pronta para continuar a batalha até que tudo estivesse resolvido. Com as novas informações sobre Vitor Torres, Lia começou a elaborar um plano para enfrentar esse grande inimigo. No entanto, ela também percebeu que o jogo era muito mais perigoso do que imaginava. Enquanto isso, Dona Regina começava a perder o controle da situação, e Rafael estava cada vez mais preso entre duas grandes famílias em conflito. Naquela manhã, Lia sentou-se diante de sua mesa de trabalho, cheia de documentos importantes. O sol iluminava seu espaçoso escritório, mas seus raios não conseguiam aquecer seu coração, agora cheio de conflito interno. Ela havia conseguido derrubar a família Medeiros passo a passo, destruindo sua reputação, tomando suas ações e até revelando os segredos sombrios de Dona Regina ao público. No entanto, essa vitória não trouxe a felicidade que ela imaginava. Será que tudo isso realmente valeu a pena? Murmurou Lia, olhando para uma foto de seus pais em sua mesa. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto tentava encontrar uma resposta no sorriso caloroso de seus pais na foto. Lá fora, a brisa da manhã soprava suavemente, trazendo o cheiro de folhas molhadas após a chuva da noite anterior. Mas para Lia, tudo parecia frio. A frieza do ódio que começava a preencher seu coração. Lia sabia que a vingança não era a solução perfeita. Cada passo que dava para destruir a família Medeiros deixava um rastro de culpa dentro dela. Ela se lembrava de como Rafael a olhara com olhos cheios de decepção, olhos que antes estavam cheios de amor. Eu só quero justiça, disse Lia para si mesma. Não ódio. Mas quando abriu os novos documentos sobre Vitor Torres, o grande inimigo por trás da tragédia de sua família, o ódio voltou a tomar conta de sua mente. Como alguém podia ser tão cruel? Como podiam tirar a vida das pessoas que ela amava sem remorso? Damião Viana, que sempre fora um conselheiro sábio para sua neta, tentou acalmá-la. O ódio é um fogo que pode queimar você mesma, Lia. Não deixe que ele te domine. Lia ergueu o rosto, os olhos cheios de emoção. Mas como posso esquecer tudo isso, vovô? Eles tiraram tudo de mim. Damião apenas sorriu levemente. A justiça não é sobre retribuir o mal com o mal. A justiça é sobre restaurar o equilíbrio, mesmo que seja difícil. Enquanto isso, Rafael estava cada vez mais dividido entre dois mundos conflitantes. Por um lado, ele ainda amava Lia, a mulher que lutara por seu amor mesmo enfrentando a humilhação de sua mãe. Por outro, sentia-se responsável por sua família, agora em ruínas. Lia, você realmente precisa fazer isso? Perguntou Rafael uma noite, quando se encontraram secretamente no pequeno parque onde costumavam conversar. Sua voz estava cheia de frustração e confusão. Lia o encarou com um olhar frio, embora seu coração ainda guardasse um profundo amor. Eu não tenho escolha, Rafael. Não se trata mais de nós. Trata-se da verdade e da justiça. Rafael balançou a cabeça lentamente. Mas tudo isso vai te fazer feliz? Vai te fazer ser a pessoa que você era antes? Lia ficou em silêncio. Ela não podia responder aquela pergunta, porque nem ela mesma sabia a resposta. Sentia-se como se estivesse à beira de um abismo, pronta para saltar na escuridão. Me perdoe, Rafael, disse ela finalmente com a voz embargada. Eu não posso recuar agora. Rafael apenas abaixou a cabeça, sentindo a distância entre eles aumentar. Seu amor por Lia ainda existia, mas ele sabia que ela agora vivia em um mundo muito além de seu alcance. Em meio à ruína da família Medeiros, Dona Regina começou a perder completamente o controle. Ela, que antes era tão arrogante e autoconfiante, agora parecia uma sombra de si mesma. A mídia atacava incessantemente sua reputação,
seus parceiros de negócios retiraram o apoio e até mesmo alguns de seus amigos mais próximos se afastaram. O que há de errado conosco? Perguntou Dona Regina ao marido, que raramente falava ultimamente. Por que tudo desmoronou tão rápido? Seu marido apenas suspirou longamente. Fomos muito arrogantes, Regina. Achamos que podíamos controlar tudo, mas descobrimos que há forças maiores lá fora. Dona Regina abaixou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela percebeu que tudo isso era resultado de sua própria ganância. Mas também sentia raiva. Raiva de si mesma, raiva da família Viana e raiva do destino que havia destruído tudo. Em meio ao conflito interno e externo cada vez mais intenso, Lia recebeu uma nova e chocante informação de Armando, o homem misterioso que lhe dera os documentos anteriores. A informação revelava que os pais de Lia, na verdade, não morreram em um acidente, como ela sempre acreditou. Eles foram sistematicamente assassinados por Vitor Torres, que trabalhou com um grupo de corporações internacionais para eliminar a família Viana da concorrência. É por isso que eles te esconderam, Lia, disse Armando por telefone. Eles sabiam que se você vivesse, seria uma ameaça para eles. Lia sentiu seu corpo tremer violentamente ao ouvir a notícia. Então, tudo isso foi planejado? Armando assentiu, embora soubesse que Lia não podia vê-lo. Sim. E Vitor Torres é o principal mentor. Naquela noite, Lia sentou-se à beira da janela de seu quarto, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Seu coração estava cheio de uma mistura de emoções, raiva, tristeza e uma forte determinação. Ela sabia que esta jornada ainda não havia terminado, talvez estivesse apenas começando. Vitor Torres, murmurou ela, gravando o nome em seu coração. Você vai pagar pelo que fez. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. Esta guerra se intensificou, e Lia estava pronta para continuar a batalha até que tudo estivesse resolvido. Com a nova informação sobre o assassinato de seus pais, Lia começou a elaborar um plano para enfrentar Vitor Torres. No entanto, ela também percebeu que o jogo era muito mais perigoso do que imaginava. Enquanto isso, Rafael estava cada vez mais preso entre as duas grandes famílias em conflito, e Dona Regina começava a perder completamente o controle. O céu daquela manhã estava nublado, como se a natureza estivesse sentindo a tensão que envolvia Lia. Ela sentou-se em seu escritório, olhando para os documentos que Armando lhe dera na noite anterior. Cada página estava cheia de fatos horríveis, provas concretas de que seus pais foram sistematicamente assassinados por Vitor Torres e seu conglomerado internacional. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de justiça por duas vidas inocentes tiradas sem piedade. No entanto, uma coisa perturbava a mente de Lia, Dona Regina. Embora a mulher estivesse envolvida na conspiração política que levou ao trágico incidente, Lia começou a perceber que Dona Regina era apenas um peão no grande jogo de Vitor Torres. Será que Dona Regina sabia realmente o que aconteceu com os pais de Lia, ou foi apenas uma vítima da manipulação de Vitor Torres? Vovô, eu preciso saber a verdade, disse Lia a Damião Viana quando se encontraram na sala de estar naquela manhã. Sua voz estava cheia de determinação, embora seus olhos ainda guardassem uma sombra de dúvida. Damião assentiu lentamente, seu rosto parecendo mais velho do que o habitual. Eu sei, minha querida. Mas lembre-se, a verdade nem sempre traz paz. Após uma longa discussão com Damião, Lia decidiu confrontar Dona Regina diretamente. Ela queria ouvir a verdade dos lábios da própria mulher, mesmo que isso significasse entrar na toca do inimigo. O encontro foi marcado em um pequeno café tranquilo, um lugar nada suspeito. Lia chegou com passos firmes, enquanto Dona Regina estava sentada em um canto, o rosto pálido e o corpo trêmulo. Ela parecia uma sombra de si mesma, a mulher arrogante que um dia tentou destruir a vida de Lia. O que você quer? Perguntou Dona Regina com a voz trêmula quando Lia se sentou à sua frente. Seus olhos estavam cheios de medo, como se soubesse que aquele encontro mudaria tudo. Lia a encarou diretamente. Seus olhos estavam frios, mas cheios de emoção. Eu quero saber a verdade sobre meus pais. Você esteve envolvida na conspiração que causou a morte deles.
mas quero saber até que ponto foi seu envolvimento. Dona Regina ficou em silêncio por um momento, depois começou a falar em voz baixa. Eu não sabia que eles iriam morrer. Só me pediram para ajudar Vitor Torres em seu plano de destruir a família Viana para que pudéssemos obter uma posição dominante no mercado. O coração de Lia bateu forte. Então você sabia do plano? Dona Regina assentiu, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Sim, mas eu não sabia que o plano resultaria em assassinato. Eu só queria proteger minha família, o Rafael. A voz de Dona Regina falhou, e Lia sentiu uma mistura de emoções em seu coração. Raiva, pena, mas também alívio por finalmente saber a verdade. Ela sabia que Dona Regina não era a mentora principal, mas uma vítima de sua própria ambição e ganância. Após o encontro com Dona Regina, Lia voltou à residência da família Viana para discutir os próximos passos com a equipe de gestão. A nova informação sobre o envolvimento de Dona Regina deu uma imagem mais clara de como Vitor Torres a usou como seu peão. Vitor Torres é um inimigo muito perigoso, disse Dr. André, o diretor sênior que atuava como conselheiro jurídico. Ele tem uma influência enorme no mundo dos negócios internacionais e não hesitará em eliminar qualquer um que atrapalhe seu caminho. Lia assentiu, o rosto firme, embora seu coração estivesse cheio de medo. Eu sei, mas não posso recuar agora. Tenho que detê-lo. Damião Viana, presente na sala, olhou para a neta com orgulho. Você é muito mais forte do que eu imaginava, Lia. Mas lembre-se, não se trata apenas de vingança. Trata-se de proteger o futuro de nossa família. Com as novas informações sobre Vitor Torres, Lia e sua equipe começaram a elaborar um plano para destruir sua influência no mundo dos negócios. Eles descobriram que Vitor Torres tinha laços estreitos com vários bancos internacionais que forneciam grande capital para seus projetos. Se conseguissem cortar esse fluxo de capital, Vitor Torres perderia seu poder. Precisamos agir rápido, disse Lia em uma reunião a portas fechadas com os executivos. Precisamos garantir que todos os rastros de suas transações sejam expostos ao público. Os executivos assentiram, alguns começando a traçar estratégias para rastrear o fluxo de dinheiro de Vitor Torres. Eles sabiam que este era o passo final para acabar com a guerra. Em meio aos preparativos para enfrentar Vitor Torres, Lia recebeu uma informação chocante de um dos membros de sua equipe. Um dos diretores sêniores da família Viana estava, na verdade, trabalhando com Vitor Torres, fornecendo informações secretas sobre os movimentos de Lia. É por isso que eles estão sempre um passo à nossa frente, disse Dr. André, que encontrou as provas da traição. Há um espião entre nós. O sangue de Lia gelou. Quem é ele? Doutor. André entregou um documento com o nome do diretor sênior. Precisamos detê-lo antes que ele destrua nosso plano. Naquela noite, Lia sentou-se em seu quarto silencioso, olhando para os documentos que acabará de receber. Havia uma mistura de emoções em seu coração, raiva, cautela, mas também alívio por finalmente descobrir a verdade. Ela sabia que esta jornada ainda não havia terminado, talvez estivesse apenas entrando em sua fase mais perigosa. Traição, murmurou ela, gravando o nome do diretor sênior em seu coração. Você vai pagar pelo que fez. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A guerra se intensificou, e Lia estava pronta para continuar a batalha até que tudo estivesse resolvido. Com a traição interna na família Viana, Lia precisava agir rápido para deter o espião antes que seu plano vazasse para Vitor Torres. Enquanto isso, Dona Regina começava a perder completamente o controle, e Rafael estava cada vez mais preso entre as duas grandes famílias em conflito. Naquela manhã, o céu estava coberto por nuvens cinzentas e baixas, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, aguardando o que estava por vir. Lia estava parada diante da janela de seu quarto, o olhar afiado. Sentia-se como se estivesse no topo de um iceberg. Por um lado, podia ver a luz da vitória à distância. Por outro, sabia que cada passo à frente trazia um risco enorme. Não temos mais tempo, murmurou Lia para si mesma. Vitor Torres precisa ser detido. Ela se virou, pegando os documentos importantes que a equipe de gestão da família Viana havia preparado.
Cada página continha uma estratégia detalhada para destruir a influência de Vitor Torres no mundo dos negócios. Mas havia uma coisa que complicava o plano: a traição dentro da família Viana. Lia decidiu agir rapidamente. Com a ajuda de Dr. André, ela elaborou um plano para armar uma armadilha para o diretor sênior que trabalhava com Vitor Torres. Eles marcaram uma reunião secreta em uma sala de conferências equipada com dispositivos de escuta. O diretor sênior, chamado Borges, recebeu informações falsas sobre o plano final de Lia para destruir Vitor Torres. "O que você está fazendo aqui?", perguntou Lia quando Borges entrou na sala. Seu rosto estava calmo, embora seus olhos mostrassem suspeita. Borges sorriu levemente. "Só quero ter certeza de que tudo está correndo conforme o planejado." Lia assentiu, fingindo acreditar. "Sim, claro. Preciso da sua ajuda para garantir que Vitor Torres não tenha chance de revidar." No entanto, sem o conhecimento de Borges, toda a conversa estava sendo gravada. Após a reunião, Lia imediatamente verificou a gravação com o Dr. André. As provas da traição de Borges eram claras. Ele estava passando informações secretas para Vitor Torres na tentativa de frustrar o plano de Lia. "Temos certeza de que podemos confiar nesta prova?", perguntou Lia, a voz tensa. Dr. André assentiu. "É forte o suficiente para demiti-lo oficialmente, mas precisamos ter cuidado. Se ele souber que descobrimos sua traição, ele pode fugir." Lia respirou fundo. "Vou confrontá-lo diretamente." Na sala de reuniões principal, Lia confrontou Borges com as provas de sua traição. O rosto de Borges ficou pálido quando ouviu a gravação de sua própria voz. "É isso que você faz pelas costas da família Viana?", perguntou Lia com um tom frio, os olhos cheios de uma raiva contida. Borges tentou se defender. Eu só queria nos proteger da ameaça de Vitor Torres." Lia riu com sarcasmo. "Nos proteger? Você acha que trabalhar com nosso inimigo é a melhor maneira de proteger esta família?" Borges ficou em silêncio, incapaz de responder. Ele sabia que cometeram um erro fatal. "Você está demitido", disse Lia com firmeza. "E se tentar nos atrapalhar de novo, não hesitarei em envolver a lei." Após a demissão de Borges, Lia sentiu um alívio. Mas também percebeu que a traição deixará uma ferida profunda em seu coração. A confiança que ela construíra ao longo do tempo fora tão facilmente destruída. Com o traidor interno da família Viana detido, Lia e sua equipe continuaram com o plano final para destruir Vitor Torres. Eles publicaram os documentos secretos sobre o fluxo de dinheiro ilegal que Vitor Torres usava para financiar seus projetos. A mídia internacional começou a destacar o enorme escândalo de corrupção envolvendo Vitor Torres, e a reputação de sua empresa desmoronou em questão de dias. Todos os bancos internacionais retiraram o apoio, disse Dr. André com um sorriso satisfeito. Vitor Torres não tem mais capital para continuar suas operações. Lia assentiu, o rosto firme, embora seu coração estivesse cheio de uma mistura de emoções. Ainda não acabou. Precisamos garantir que ele não consiga se reerguer. Em meio à ruína de Vitor Torres, Dona Regina começou a perder completamente o controle. A mídia atacava incessantemente sua reputação, mesmo depois que o público descobriu que ela era apenas um peão no grande jogo de Vitor Torres. Rafael, cada vez mais dividido entre dois mundos conflitantes, tentou ajudar a mãe a se reerguer. Mãe, precisamos recomeçar, disse Rafael com um tom gentil. Eu sei que é difícil, mas ainda podemos consertar tudo. Dona Regina só conseguiu abaixar a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela percebeu que tudo isso era resultado de sua própria ganância. Mas também sentia raiva. Raiva de si mesma, raiva de Vitor Torres e raiva do destino que havia destruído tudo. Em meio à grande vitória de Lia, ela recebeu uma ligação de Vitor Torres. O homem ameaçou vazar informações secretas sobre a família Viana que poderiam destruir sua reputação para sempre. Se você quer que eu fique quieto, terá que me entregar a liderança da família Viana, disse Vitor Torres com uma voz fria. Lia sentiu seu corpo tremer. Ela sabia que esta era a aposta final para proteger sua família.
Teria que sacrificar tudo. Tudo bem, disse Lia finalmente, a voz trêmula. Mas quero a promessa de que você nunca mais tocará na família Viana. Vitor Torres riu com sarcasmo. Fechado. Naquela noite, Lia sentou-se à beira da janela de seu quarto, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Seu coração estava cheio de uma mistura de emoções, alívio por finalmente encontrar um desfecho, mas também um vazio por ter que sacrificar sua posição como herdeira da família Viana. Será que tudo isso realmente valeu a pena? Murmurou ela, gravando o nome de Vitor Torres em seu coração. Eu fiz o que tinha que ser feito. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A guerra havia terminado. Mas o preço da vitória foi muito mais alto do que ela imaginava. Apesar da vitória sobre Vitor Torres, Lia percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela começou a buscar um novo significado em sua vida, enquanto Rafael tentava consertar o relacionamento quebrado. Enquanto isso, Dona Regina começou a reconstruir sua vida do zero, percebendo que a verdadeira felicidade não vem do poder ou da riqueza. Naquela manhã, Lia acordou com um sentimento de vazio difícil de explicar. Ela vencera a batalha contra Vitor Torres, mas a vitória não lhe trouxe a felicidade que imaginara. Tivera de abdicar da liderança da família Viana como preço para proteger o legado de sua família. Agora, era apenas uma mulher comum, sem títulos ou poder. Apenas ela mesma. Lia sentou-se na beira da cama, olhando pela janela de seu quarto espaçoso. O sol subia lentamente, iluminando o belo jardim lá embaixo. Mas seus raios não conseguiam aquecer seu coração vazio. Sentia-se como se estivesse no meio dos escombros da guerra que ela mesma criará. Será este o fim de tudo? Murmurou Lia, tentando processar tudo o que havia acontecido. Damião Viana, que sempre fora um pilar para sua neta, entrou no quarto com passos calmos. Você fez a coisa certa, minha querida, disse ele, a voz suave, mas cheia de convicção. Lia se virou, os olhos marejados. Mas o que tudo isso significa se eu perdi tudo? Damião sorriu levemente. Às vezes precisamos perder algo para encontrar nosso verdadeiro eu. Depois de renunciar à sua posição como herdeira da família Viana, Lia decidiu se afastar do mundo dos negócios e do luxo. Escolheu morar em uma casa simples nos arredores da cidade, levando uma vida mais tranquila e humilde. Lá começou a buscar um novo propósito em sua vida, algo que não podia ser comprado com dinheiro ou poder. Ela fundou uma organização de caridade para ajudar crianças de famílias de baixa renda a terem acesso à educação. Para Lia, era uma forma de retribuir a sociedade que um dia fizera parte de sua vida, antes de descobrir sua verdadeira identidade. A verdadeira riqueza não está nos bens, disse Lia a um dos voluntários da fundação. Está em como podemos fazer a diferença na vida dos outros. O voluntário sorriu, concordando. Você provou isso, Lia. Você é uma inspiração para muitos. No entanto, mesmo tentando se concentrar nas coisas positivas, um sentimento de vazio ainda assombrava seu coração. Ela sabia que seu relacionamento com Rafael talvez nunca mais fosse o mesmo. Por outro lado, Rafael também tentava reconstruir sua vida após a ruína da família Medeiros. Tentava reatar o relacionamento com a mãe, que agora vivia com simplicidade. Começaram a aprender a se perdoar e a viver sem depender de riqueza ou status social. Mas os pensamentos de Rafael frequentemente voltavam para Lia. Ele sentia falta daquela mulher, a mulher que amara mais do que qualquer coisa neste mundo. Tentou contatá-la várias vezes, mas suas ligações eram sempre ignoradas. Lia, eu quero conversar, disse Rafael um dia, quando finalmente se encontraram em um pequeno parque, a voz cheia de culpa e confusão. Lia o encarou com um olhar frio, embora seu coração ainda guardasse um profundo amor. O que você quer conversar, Rafael? Tudo mudou. Rafael ficou em silêncio por um momento e depois disse baixinho, eu sei que errei. Eu quero consertar tudo. Lia balançou a cabeça lentamente. Algumas coisas não podem ser consertadas, Rafael. Às vezes, temos que aceitar que alguns caminhos não podem mais se unir. Rafael sentiu seu coração se partir ao ouvir aquelas palavras.
Ele sabia que Lia estava certa. Eles estavam em caminhos diferentes e talvez nunca pudessem ficar juntos novamente. Em meio à ruína total de sua família, Dona Regina começou a perceber que riqueza e status social não traziam a verdadeira felicidade. Ela, que antes era tão arrogante e sedenta de poder, agora vivia com simplicidade, ajudando Rafael a administrar um pequeno negócio para sobreviver. Eu errei, Regina, disse seu marido uma noite, enquanto estavam sentados juntos à mesa de jantar simples. Fomos muito gananciosos, e veja o que aconteceu conosco. Dona Regina assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. Eu só queria proteger nossa família. Mas acabei destruindo-a. O marido pegou sua mão, tentando acalmá-la. Nós ainda temos um ao outro. Isso é o mais importante. Dona Regina sorriu levemente, embora seu coração estivesse cheio de um profundo remorso. Sabia que não podia consertar seus erros, mas esperava poder ser uma pessoa melhor no futuro. Em meio aos seus esforços para começar uma nova vida, Lia recebeu uma carta de Damião Viana. A carta continha a confissão de que ele havia secretamente transferido a liderança da família Viana para Lia. Embora Vitor Torres pensasse que Lia havia se rendido completamente, na verdade era uma armadilha. Eu confio em você, minha querida, escreveu Damião na carta. Você é a verdadeira líder, e tenho certeza de que tornará a família Viana melhor do que nunca. Lia sentiu seu corpo tremer ao ler a carta. Percebeu que seu sacrifício não era o fim, mas o começo de um novo capítulo em sua vida. Naquela noite, Lia sentou-se à beira da janela de seu quarto simples, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Seu coração estava cheio de uma mistura de emoções, alívio por finalmente encontrar um novo propósito, mas também medo da grande responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Ainda não acabou, murmurou ela, gravando o nome da família Viana em seu coração. Este é o começo de algo maior. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A guerra havia terminado, mas uma nova jornada estava apenas começando. Com a liderança da família Viana de volta em suas mãos, Lia precisava decidir se estava pronta para retornar ao mundo que um dia deixará para trás. Enquanto isso, Rafael tentava seguir sua vida sem Lia, e Dona Regina começava a reconstruir o relacionamento com sua família. Lia encontraria a verdadeira paz, ou novos desafios a aguardavam? O sol da manhã iluminou a casa simples de Lia com uma luz suave, despertando-a de um sono curto, mas cheio de sonhos. Ela acordou com um sentimento difícil de explicar, uma mistura de alívio, calma e ansiedade sobre os novos passos que teria que dar. Na pequena mesa ao lado de sua cama, a carta de Damião Viana ainda estava lá, lembrando-a da grande responsabilidade que agora estava de volta em seus ombros. Lia respirou fundo, tentando acalmar a mente. Sabia que este não era o fim de tudo, mas o começo de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo onde ela não só teria que liderar a família Viana, mas também se reconstruir, encontrar a verdadeira paz depois de todas as tempestades que enfrentará. Paz, murmurou ela, gravando a palavra em seu coração. Será que eu realmente consigo encontrá-la? Após longa consideração, Lia decidiu visitar Dona Regina e Rafael. Não para pedir desculpas ou consertar o relacionamento, mas para dar um encerramento a eles e a si mesma. Seu encontro com Dona Regina aconteceu em uma pequena casa nos arredores da cidade. A mulher parecia mais velha, o rosto cheio de rugas que não existiam antes. No entanto, seus olhos ainda guardavam a mesma força. Uma força que agora era usada para espiar seus erros. O que você quer? Perguntou Dona Regina em voz baixa quando Lia se sentou à sua frente. Lia sorriu levemente. Eu vim para dar um encerramento. Eu não a odeio mais, Dona Regina. Dona Regina ficou em silêncio por um momento, e então as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Peço desculpas por tudo que fiz a você, Lia. Eu errei muito. Lia balançou a cabeça lentamente. A senhora não precisa mais se desculpar. Eu já a perdoei. Agora é hora de todos nós seguirmos em frente. Dona Regina assentiu, sentindo o pesado fardo que carregara por tanto tempo começar a se dissipar. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma paz verdadeira.
Após o encontro com Dona Regina, Lia encontrou-se com Rafael no pequeno parque onde costumavam conversar. Antes a atmosfera entre eles era tensa, mas desta vez estava cheia de maturidade e sabedoria. Eu quero pedir desculpas, disse Rafael em voz baixa. Seus olhos estavam cheios de culpa. Eu sei que falhei em te proteger, Lia. Lia sorriu levemente. Não há nada a ser perdoado, Rafael. Nós dois estávamos apenas tentando viver nossas vidas da melhor maneira possível em uma situação difícil. Rafael assentiu, embora seu coração ainda se sentisse vazio. Espero que você seja feliz, Lia. Você merece essa felicidade. Lia o encarou com um olhar cheio de emoção. E você também, Rafael. Talvez não estivéssemos destinados a ficar juntos, mas sempre desejarei o melhor para você. Eles se separaram sem mais palavras, mas com um profundo sentimento de alívio. Embora o relacionamento deles nunca mais fosse o mesmo, sabiam que haviam se perdoado e estavam prontos para seguir suas vidas, cada um em seu próprio caminho. Após seus encontros com Dona Regina e Rafael, Lia retornou ao mundo dos negócios da família Viana. No entanto, desta vez ela liderou de uma maneira diferente. Não usava mais o poder para se vingar ou destruir seus inimigos. Em vez disso, usava sua força para ajudar os outros, para fazer uma mudança positiva no mundo. O Grupo Viana não é apenas sobre riqueza ou influência, disse Lia em sua primeira reunião com a equipe de gestão. Estamos aqui para fazer a diferença. A partir de hoje, vamos nos concentrar em projetos sociais que ajudem a comunidade. Os executivos assentiram, alguns sorrindo com esperança. Eles sabiam que a liderança de Lia era o começo de uma nova era para a família Viana. Por outro lado, Vitor Torres passou o resto de sua vida em profundo remorso. Depois de ter seu nome arruinado e todos os seus bens confiscados, ele se tornou um homem velho e esquecido pelo mundo. Vivia em um pequeno apartamento assombrado pelas memórias dos crimes que cometera. Eu errei muito, murmurava ele uma noite, olhando para o céu escuro. Tudo foi em vão. Mas não havia nada que ele pudesse fazer para consertar seus erros. Só podia aceitar seu destino como consequência de suas próprias ações. Meses depois, Lia sentou-se à beira da janela de seu quarto. Olhando para o belo jardim lá embaixo, ela não se sentia mais vazia ou oca. Seu coração estava cheio de uma paz genuína. A paz que encontrou depois de aprender a perdoar, a se curar e a retribuir ao mundo. A verdadeira força não está na vingança, murmurou ela, gravando a lição de vida em seu coração. Está em como podemos nos reerguer da destruição e nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. O vento da noite soprava suavemente, trazendo um novo aroma para sua vida. A jornada havia terminado. Mas Lia sabia que este era o começo de algo maior, algo cheio de significado e paz. Sob a luz suave da lua, Lia fechou os olhos e sorriu. Ela havia encontrado a paz verdadeira. A paz que não pode ser comprada com dinheiro ou poder, mas com um coração cheio de amor e perdão. A história de Lia ensina que a verdadeira força não vem da riqueza ou do status social, mas da capacidade de se reerguer da destruição, perdoar e